Olá, eu sou a Nátia e esse é o Diga Sim pra você. Hoje eu vou te mostrar como começar a usar uma agenda na prática. Eu dividi esse conteúdo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar como que é o início, qual que é o comecinho para você começar a usar a sua agenda. A segunda parte a gente vai colocar a mão na massa. E a terceira parte eu vou te mostrar como que você faz a checagem da sua agenda. Vamos lá? Dentro do primeiro passo, a primeira parte importante que você deve fazer é escolher um dia e um horário para você fazer esse seu planejamento semanal, que vai ser feito num horário mais tranquilo para você, com calma, e eu sugiro que seja no domingo de manhã, porque provavelmente você já descansou no sábado e o domingo você vai estar com a mente mais leve, mais tranquila. O segundo ponto é você fazer a sua base, né? E é dessa base que você vai montar o seu planejamento semanal dentro da sua agenda. Essa base, ela é uma lista. Eu sugiro aqui para você que nunca fez um planejamento semanal, ainda não usa agenda, para você listar as suas pendências da última semana e as ações que você vai fazer na sua próxima semana. Eu já vou te mostrar como que vai ficar essa lista na prática. Depois que você montou essa sua lista, é importante você saber quais são as tarefas simples e quais são as atividades mais complexas. E você também já vai entender o porquê é importante fazer essa divisão. Agora nós vamos para o segundo passo, que é colocar a mão na massa. Então você vai ver na prática como colocar os compromissos na sua agenda. A primeira coisa que você vai fazer é, se você ainda não tem o e-mail do Gmail, você precisa se cadastrar, porque eu vou te mostrar através da Google Agenda, porque é uma agenda que todo mundo pode ter acesso. Então, você vai primeiro colocar quais são os seus horários. Se você é uma pessoa que tem horário fixo, é mais fácil. Se você não tem horários, você vai precisar se adaptar. Então, o que eu sugiro? Você começar a colocar o seu horário de almoço. Você já vai entender por quê. Então, vamos supor que o seu almoço seja meio-dia. É só você clicar aqui uma vez, que ele já vai abrir essa tela, e você pode escrever aqui, almoço. E aí, você tem a opção de aqui, ó, mais opções. Como você almoça de segunda a sexta todos os dias, você vem aqui, personalizar. E aqui existe o recurso de você criar uma recorrência, que é um evento que acontece sempre. Você pode criar um evento e automaticamente todos os outros já são criados. É muito bom para a produtividade. Então é só você selecionar aqui os dias, ó. Cada letra aqui corresponde a um dia. E você também pode escolher quando que vai terminar esse evento, se você nunca termina, colocar alguma data. Eu vou deixar aqui como nunca. Eu coloquei aqui concluir e salvar. Então ele já aparece todos os dias da semana o seu horário do almoço. E agora, vamos supor que você trabalha até às 6 horas da tarde. A gente vai colocar o seu horário até o horário que você trabalha para você ver como vai facilitar o seu dia a dia. Então você coloca aqui, saída, por exemplo. Vai em mais opções novamente. Aí aqui, ó, nessa parte aqui você vai colocar personalizar, marcar os dias da semana, concluir, salvar. Então você já tem claro o horário do seu almoço e o horário da sua saída. Por que é importante fazer essa marcação? Quando você começar a trabalhar, vamos supor que você comece a trabalhar aqui, ó, às 8 horas da manhã. Você vai imaginar que aqui tem uma linha. E você vai separar o seu período de trabalho em manhã e tarde, ou até para quem trabalhar de noite também pode separar o período da noite. E você vai visualizar que você tem aqui, cada quadradinho desse corresponde a uma hora. Então, das 8 às 9, aqui às 9 às 10 e assim por diante. Então, você tem 4 horas até o seu horário do almoço. E no período da tarde, você tem aqui também
os horários que você tem disponível para trabalhar, então seriam 5 horas. Por que isso é importante? Você tendo essa visualização do seu dia e da sua semana, você consegue saber onde você vai colocar os seus compromissos. Então, se você tem uma reunião importante no período da manhã, fora do escritório, por exemplo, que vai te demandar muito tempo, você vai ficar com a sua manhã mais curta. Então, provavelmente nesse dia, você vai colocar mais compromissos, mais reuniões e atividades no período da tarde. E separando assim por manhã e tarde, vai aumentar a sua produtividade porque você vai conseguir enxergar exatamente as horas do seu dia. Agora que você já tem a clareza que você tem 4 horas de manhã e 5 horas à tarde para trabalhar, eu vou te mostrar como você vai colocar os seus compromissos da sua lista dentro da sua agenda. Então, eu criei essa lista de pendências dentro desse bloco de notas, mas você pode criar onde você achar melhor. Então aqui dentro das pendências, você vai copiar e agora eu vou estimar horários, né? Então vamos supor que você queira fazer essa reunião na terça-feira às 9 horas da manhã. Você pode clicar 2 vezes em cima do quadrado do horário, que ele já abre automaticamente aqui, e você só cola aqui o seu compromisso. Eu gosto de usar cores diferentes, então você fica à vontade também se você quiser mudar. E uma outra forma de incluir um compromisso, por exemplo, deixa eu só corrigir aqui, relatório. Vamos colocar esse próximo aqui. Você pode vir aqui nesse mais também, colocar o evento e escolher aqui o dia que você prefere, né? Então aqui de repente você quer colocar na quinta-feira às 10 horas da manhã. E aí você coloca aqui. Então, para mudar a cor é só você vir aqui e escolher. Pronto, você já colocou essas reuniões aqui. Aí você volta para sua base e aqui entra uma área bem importante da produtividade. Esses 2 primeiros compromissos de pendência, reunião e terminar o relatório, eles são compromissos, atividades importantes que vão fazer a diferença no seu dia a dia, que vão trazer algum tipo de resultado. Pagar uma fatura de cartão é algo que é mais simples, é uma tarefa. Então você precisa deixar que a sua rotina tenha as suas tarefas e as suas atividades mais complexas. Os 2 tipos de atividades juntos no mesmo dia, porque se você ficar um dia só fazendo as suas tarefas, é muito provável que você se sinta um pouco perdido no final do dia ou sem a sensação de missão cumprida, porque a tarefa, ela não vai te gerar um resultado, ela é algo que precisa ser feito. Então, colocando as suas tarefas e as suas atividades mais complexas, você vai perceber que o seu dia vai ser muito mais produtivo do que só fazendo tarefa. Então eu vou colocar aqui essa tarefa, vou escolher aqui esse horário, das 9 às 10. E como ela é uma tarefa, eu vou até colocar ela numa outra cor para eu já saber isso, já ter bem claro. Eu acho que a visualização, através das cores, ela facilita. Então aqui já coloquei as pendências. Agora eu vou colocar as ações da semana. Então aqui tem mais uma reunião. Continua da mesma forma. E você pode escolher aqui uma cor para diferenciar. Eu geralmente coloco as minhas atividades de trabalho de uma cor e as atividades pessoais de outra cor. Então quando eu bato o olho na minha agenda, eu já sei para onde vai o meu dia, se está muito relacionado mais ao trabalho ou se é um dia que eu tenho que resolver pendências pessoais. Agora eu vou te falar uma dica bem importante, que é você evitar colocar compromisso na sequência de reunião. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem que enviar esse e-mail.
Evite colocar aqui na sequência de reunião, porque reunião geralmente atrasa, podem acontecer imprevistos. Então, se você coloca uma atividade logo na sequência, pode ser que você não consiga começar a fazer essa atividade nesse horário. E aí isso vai bagunçar um pouco a sua agenda. Então, por exemplo, nesse dia, eu sugiro que você coloque aqui ou até meia hora depois da sua reunião. Então, aqui, ó, mais opções. Pronto, e você fica com esse intervalo. Vai que a reunião atrasa um pouco, ou alguém te chama, quer tirar alguma dúvida com você. Isso facilita o seu dia a dia, porque se os seus compromissos, suas atividades começarem a você não fazer, isso vai virar uma bola de neve e não é legal até para sua ansiedade. Uma outra dica que eu já coloquei aqui, a recorrência do almoço, né? É você fazer, se você tem uma reunião ou alguma atividade que você faz sempre, né? Toda semana você tem essa mesma reunião ou você tem que fazer o mesmo relatório, é criar um compromisso no mesmo dia e no mesmo horário, se possível. Porque dessa forma, a sua mente vai ter mais facilidade de saber que você tem aquele compromisso. Sabe aquela sua aula de idioma que você tem, que é sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e um pouco antes de começar essa aula você já tem que se preparar, ou você vai diretamente na escola, ou você vai fazer algo online? É mais ou menos isso que vai acontecer com você. Quando estiver chegando próximo do horário dessa sua atividade, você já vai se preparar. Então eu vou colocar aqui como um exemplo. Vamos supor que você tem finalizar esse projeto, é uma atividade que você faz toda quinta-feira, às 2 horas da tarde. Então, se você não tem o hábito de fazer nesse mesmo horário, eu recomendo que você faça, justamente para você criar esse hábito e ficar mais fácil para você. Aí quando começa esse seu dia, quinta-feira, você já sabe que tem essa atividade importante para fazer nesse horário. Então aqui você pode colocar a cor. E aí aqui como que vai funcionar? Você pode colocar semanal cada quinta-feira, porque como é uma vez por semana, ou você pode personalizar se for mais de um dia. Então você vem aqui, salvar. Então aqui, ó, finalizar projeto X. Bom, quando você colocou aqui na sua agenda essa atividade com a recorrência, o que vai acontecer? Toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, ela vai aparecer na sua agenda para você. Então, olha, se eu for aqui para a próxima semana, aqui, ó, ele já apareceu aqui. E já apareceu também o horário do seu almoço e o horário da saída, que também são eventos recorrentes. Agora eu vou te dar uma dica bem importante para quem tem reunião fora da onde trabalha. Então, vamos supor que essa sua reunião com o cliente aqui seja fora do seu local de trabalho, que você precisa se deslocar. Olha que interessante isso. Vamos supor que essa reunião seja na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Então, você vai colocar aqui, reunião com o cliente. O que acontece nesse momento? Como essa reunião é fora do seu escritório, você precisa calcular o tempo que você vai demorar para chegar lá. Se você só deixar dessa forma aqui na sua agenda, vai parecer que esse horário antes e o horário depois você está livre. E aí pode acontecer de alguém marcar uma reunião com você, ou você mesma querer colocar alguma atividade. Então, eu te recomendo você colocar o seu deslocamento aqui. Então, você vai fazer assim. Vamos supor que seja de meia hora. Então, você colocou aqui. E na volta também, se você vai voltar para o seu escritório, você coloca aqui. Para quem usa Outlook, você pode até colocar... aqui também tem uma outra técnica. Se você quiser mudar o horário automaticamente aqui, você deixa aparecer essa setinha e puxa para cima, assim, ó. Ele automaticamente já vai mudar. Deixa eu ver aqui que eu acho que ele não mudou. Pronto, agora foi.
Então, é importante você deixar aqui o seu tempo de deslocamento para você ter mais clareza das suas atividades no dia a dia. Então, a sua produtividade vai ficar melhor no sentido que você vai saber para onde está indo esse tempo. Porque às vezes você pode, de repente, se deslocar e demorar 40 minutos, 1 hora para chegar nesse lugar. Então, se a reunião é longe, você vai demorar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1 hora da reunião, 3 horas do seu dia se passaram. Então, vale a pena até você avaliar se nesse momento essa reunião não pode ser feita por algum aplicativo, né, online, para você conseguir economizar essas 3 horas, que seriam 2 horas só de deslocamento e 1 hora de reunião. Bom, agora nós chegamos para o terceiro e o último passo, que é a checagem. Então, como você vai saber se você está indo bem ou não no seu dia? A primeira dica que eu te dou é se você tiver esta paciência, é você marcar aqui o seu evento. Você pode colocar, deixar salvo já para você, um emoji que pelo celular acaba sendo mais fácil. Uma vez que você copiou aqui da internet, você coloca aqui na sua agenda e você salva. Porque assim, quando você olhar, você já sabe que você cumpriu com esse compromisso. Eu acho muito prático e eu acho que as cores, esse tipo de emoji, facilita o seu dia a dia. Então você não precisa parar e olhar, deixa eu ver se isso eu fiz ou se isso eu não fiz. Não, bateu o olho, já tá lá, você já sabe que você fez. É um trabalho só de colocar esse emoji ou mudar a cor do seu compromisso, que vai facilitar o seu dia e a sua semana. A próxima dica para você também marcar na sua agenda, quando você faz essa checagem, é você mudar a cor do seu compromisso. Então você clica 2 vezes nele e você escolhe uma cor que você vai padronizar para o que você não fez, o que virou uma pendência. Então, por exemplo, aqui, essa reunião você não foi, então você marca ela de uma outra cor diferente das outras do seu calendário e usa essa cor só para isso. Também vai facilitar na sua produtividade. É muito bom utilizar esse recurso. Agora, existem 2 tipos de checagem que você vai fazer na sua agenda, que pode ser tanto pelo celular ou como pelo computador, que a primeira delas, você vai olhar ao longo do seu dia o que você fez e o que você não fez. Então, se você já tinha marcado que você não conseguiu ir nessa reunião, você vai avaliar no final do seu dia se você vai passar essa reunião para outro dia, que é simplesmente você carregar aqui, tá vendo? Ele já muda. Ou se você não vai mais fazer essa reunião, se você vai deixar para um outro momento ou qualquer outra atividade. E assim, quando você faz essa checagem no final do seu dia, a sua semana fica mais produtiva, porque dia a dia você vai ajustando o que você não conseguiu fazer. E a segunda checagem é você realizar a checagem da sua semana inteira, mas isso você só vai fazer no dia que você fizer o seu planejamento semanal, que pode ser lá no domingo de manhã, como eu te sugeri. Então você vai olhar todos os compromissos da sua semana para você montar a sua próxima semana. E assim você vai saber se, por exemplo, esse tipo de compromisso que você não fez, se você vai passar para a próxima semana ou não. Então você já tem as suas pendências aqui na sua própria agenda. Vai ficar mais prático, mais produtivo e ao longo do tempo, o seu planejamento semanal você vai conseguir fazer em menos tempo. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo, de todas essas dicas que eu compartilhei aqui com você. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum tipo de comentário, deixa aqui embaixo do meu vídeo que depois eu respondo para você. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram e o Facebook, que também deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Com essas redes sociais você consegue acompanhar todo o conteúdo que eu publico no dia a dia. Eu compartilho muito como eu faço, passo a passo. Falo também sobre autoconhecimento, comportamento humano, os nossos hábitos, vários assuntos que estão relacionados à produtividade. E lembre-se, diga sim para você.